Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos para ouvir a mensagem de Deus. Nós precisamos a cada dia desse relacionamento com Deus por meio da sua palavra, para que dessa forma eu e você sejamos transformados pelo poder da palavra. Sabe, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante que diz respeito à minha vida e à sua vida. Eu sei que você em algum momento já deve ter se perguntado, porque eu já me perguntei, qual é a igreja verdadeira? Será que Deus tem uma igreja verdadeira aqui na terra? E se tem, como descobrir, como encontrá-la? Sabe por quê? Porque segundo os estudos, nós temos em torno de 9 grandes religiões do mundo. Dentre essas está o budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, ou seja, e dentro do cristianismo tem mais de 37 denominações com nomes diferentes. E aí, em meio a essa quantidade tão grande de religiões, cada uma dizendo, eu tenho a verdade está comigo. Onde encontrar a verdade? E é sobre isso que nós vamos conhecer. Sabe, eu quero já dizer para você que a verdade não está nem na igreja A, nem na B, nem na C. A verdade está na palavra. Eu e você precisamos descobrir a igreja de Deus por meio da palavra. Isso vai fazer toda a diferença, porque quando eu descobrir a igreja verdadeira por meio da palavra, eu preciso seguir essa verdade, eu preciso seguir essa igreja. Então nós vamos mergulhar fundo na palavra de Deus. Talvez em um vídeo não vamos conseguir trazer as características da igreja verdadeira de Deus, mas nós precisamos a cada dia buscar essa verdade na palavra. Mas para que isso seja uma realidade, para que o Espírito Santo nos ilumine, nós precisamos orar. Vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos capacite. Amado Deus, querido Jesus, Senhor, Pai eterno, agora nós queremos que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja em nós, para que todas essas pessoas que vão estar vendo esse vídeo, possam ser iluminados pelo Espírito Santo para compreender essas verdades. Sem ti nada somos, é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só para você ter uma ideia, Deus teve a sua igreja ao longo da história da humanidade. Se a gente começar lá no Gênesis, a igreja de Deus era Adão e Eva, mas eles caíram, deixou de ser, mas Deus ofereceu a sua graça, eles voltaram e eles continuaram sendo a igreja de Deus. Aí nascem 2 filhos, Abel e Caim. Ou seja, Abel era a igreja de Deus, Caim não. E aí nós temos a sequência, depois Abel é morto por Caim. Aí nasce depois um outro filho chamado Sete. Esse era a igreja de Deus. Se a gente continuar, a gente vai chegar ainda em Enoque. Enoque também era aquele que pregava e era a igreja de Deus. Era aquele que vivia os princípios estabelecidos por Deus. E aí nós vamos chegar no dilúvio. Noé também o era. Depois nós temos Abraão. Depois nós temos Moisés tirando o povo de Israel do Egito. Esse era o povo de Deus, essa era a igreja de Deus. Depois nós vamos chegar a Davi. E assim nós vamos passar pelos profetas, aqueles homens de Deus, mesmo em meio a cativeiro, mas nós temos Daniel, que era a igreja de Deus, era aquele que fazia a vontade de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 amigos ali que representavam a igreja de Deus. Aí nós chegamos no Novo Testamento com Jesus. Jesus então ele começa ali uma sequência, mais uma vez, a igreja de Deus, que o povo de Israel tinha se perdido, abandonou a verdade. Então Jesus vem e traz agora com os 12 discípulos, restaurando a verdade. Essa é a igreja de Deus. Aí os apóstolos continuam. Depois temos na sequência, nós temos a igreja que segue após o ano 100 aí, sendo a igreja de Deus. Mas essa igreja, a partir do 3º século, 4º século, ela se perde ao longo da história e deixa de ser a igreja de Deus. Mas mesmo assim tem uns poucos que mantinham-se firme na verdade, mesmo contra a opressão da igreja dominante na época. Quando a gente chega em 1517, Lutero surge
como aquele reformador para trazer os princípios e restaurar a igreja de Deus. E aí, ao longo da história, a gente percebe que Deus sempre teve a sua igreja. E nós precisamos, então, descobrir essas verdades. E aí você vai ver comigo que Deus, ele prima por isso. A sua igreja tem um valor inestimável. Ele faz tudo. Então, nós vamos ver, ao longo de alguns vídeos, as características da igreja de Deus nessa época, nesse momento, para que eu e você possamos tomar a decisão de fazer parte da igreja de Deus, ainda que ele tem hoje, que ele comprou com o seu sangue. Acompanhe comigo agora aqui em Atos capítulo 20, Atos verso capítulo 20, para você poder perceber, a igreja de Deus, capítulo 20, e o verso é o 28, diz assim, Paulo dizendo aqui, atendei, pois vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui está, o Espírito Santo capacita os bispos, os pastores, para que sejam bons líderes, para que possa pastorear a igreja de Deus, que foi comprado com o seu próprio sangue. Então a igreja de Deus tem um valor incalculável, custou o próprio sangue de Cristo, custou a sua morte na cruz. Então Deus tem a sua igreja. Se a gente for para Coríntios, nós vamos chegar aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 32, nós vamos perceber isso também. Capítulo 10, verso 32, ele vai trazer isso para nós aqui, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Paulo está dizendo que a gente não pode ser tropeço para a igreja de Deus, representado como pessoas que vivem a verdade, vivem os princípios estabelecidos por Deus, que ao longo da história esses homens foram e representaram como sendo aquele que fazia parte da igreja de Deus, e eles estão trazendo para nós aqui, e essa igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Aí Paulo, então, para Timóteo, ele traz mais uma mensagem interessante em 1 Timóteo, capítulo 3, para a gente poder perceber essa característica da igreja de Deus. Deus tem sua igreja, capítulo 3, verso 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, o 14 e o 15, para ficar mais claro. Escrevo-te estas coisas, falando para Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, pode ser que eu venha a demorar, pode ser que eu não vá logo por alguma situação, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja de Deus, ela é a coluna e baluarte da verdade. Então, nós precisamos já entender, a igreja de Deus, ela é a coluna e baluarte da verdade. Ela está fundamentada na verdade, ela representa a verdade estabelecida por Deus em sua palavra. Então aqui está, Paulo está dizendo para Timóteo. Agora nós vamos ver a primeira característica. Eu acho que o vídeo de hoje só vai para a gente poder ver a primeira característica. Então a primeira característica está aqui, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai chegar em Efésios, capítulo 2, voltando um pouquinho, Efésios, capítulo 2, Paulo vai trazer a primeira característica. Efésios, capítulo 2, verso 19 e 20. Ele vai estabelecer aqui para nós, a igreja de Deus, com essas duas características. Ele diz assim, assim já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha só, passa a fazer parte da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo, ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a igreja de Deus está fundamentada, está construída sobre a pedra angular que é Cristo. Mas qual é a base dessa igreja de Deus? Ela vive segundo os princípios que foi escrito pelos apóstolos e pelos profetas. Então, a igreja de Deus, ela tem como a primeira característica toda a Bíblia. O que foi que os profetas escreveram? O Antigo Testamento. O que foi que os apóstolos escreveram? O Novo Testamento. Então, a primeira característica da igreja de Deus verdadeira no nosso momento, nos nossos dias, precisa estar baseada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então,
Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós vamos ver Paulo dizendo isso em Coríntios, em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer exatamente isso aqui. Capítulo 3, verso 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura veio de Deus, toda ela, o Novo e o Velho e o Novo Testamento, porque esse é o fundamento, é a primeira característica da igreja verdadeira. Então, se você, alguma religião segue só o Velho Testamento, não está certo. Se alguma religião segue só o Novo, também não está certo. É toda a Bíblia, porque ela veio de Deus, ela é inspirada, ela é útil para ensinar, para educar, para corrigir, para instruir na justiça. Então esse é o segredo. Então eu e você precisamos seguir essa verdade. Nós vimos a primeira característica e nós vamos descobrir as outras características da igreja de Deus aqui na terra, nos nossos dias, para que você também possa tomar a decisão de seguir essa verdade da palavra de Deus e seguir a igreja de Deus que foi comprada pelo seu sangue. Então, Velho e Novo Testamento é a característica que marca a igreja de Deus hoje no nosso momento. Então, se você é alguém que quer seguir a Deus, que quer entrar na sua igreja, a Bíblia toda, Velho e Novo Testamento, deve ser a base da sua vida, é o fundamento. Você deve crer nessa verdade, porque toda a palavra veio de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa fazer a vontade de Deus, seguindo a sua igreja, vivendo os seus princípios a cada dia. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades maravilhosas da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos plenamente no Senhor e que possamos viver de acordo com a tua vontade, fazendo parte da tua igreja nesses dias, em nome de Jesus. Amém.